Olá, sejam muito bem-vindos ao Business A2 Podcast. Eu sou Ingrid Capper, fundadora da Capper Consultoria e mentora de líderes. Eu estou aqui com Carlos Pereira. Carlos Pereira, consultor de TI. E então, para quem não sabe o que é o Business A2, é um empreendimento de um casal na vida real e nos negócios. Na vida real é bom, né? Parece que os negócios é uma mentirinha, é uma brincadeira. Então, a gente traz aqui o que cada um sabe falar de melhor. Então, são temas de liderança, gestão, tecnologia, inovação, para poder trazer conteúdo de qualidade para vocês. E convidados. E convidados, eu sempre me esqueço. Mas é que está por vir aí alguns convidados muito legais. E o tema do nosso podcast hoje, né, Carlos? Carlos já trouxe aí o seu livrinho. Descubra o seu porquê, né? Encontre o seu porquê. Então, nós vamos falar hoje sobre propósito. É isso aí. E aí, Carlos, propósito é vender miçanga na beira da praia? Depende. Algumas pessoas acham que esse pode ser o seu propósito. Eu não tenho nada com isso, né? Mas assim... Mas o que é propósito? Pois é. Então, assim, né, acho que uma coisa que é importante, assim, né? Antes de mais nada, tá? Tem muita gente falando de propósito. Muita gente. Mas pouca gente se aprofunda mesmo nisso. Eu acho que há uns 2 anos atrás, eu fui numa palestra sobre liderança e acho que tinham 7 pessoas que falaram sobre propósito. Teve um só, que foi o Clóvis de Barros, né? Só o Clóvis de Barros, que conseguiu trazer o que é o propósito mesmo. Tá? O resto falou e não disse nada. Então, as pessoas às vezes confundem um pouco, né? Ou dizem que propósito não é importante, eu já ouvi isso, ou trazem um significado de propósito, não conseguem conectar, é algo complexo, né? É simples, mas não é simplório, né? Então, assim, depois tu traz também, nós dois trouxemos alguns conceitos de propósito, né? O que eu mais gosto é um conceito do Joey Raymond, né? Do livro Propósito, porque o nome do livro é Propósito, e o subtítulo é Porque ele engaja colaboradores, constrói marcas fortes e empresas poderosas, tá? Então, eu vou deixar aqui também a descrição. E ele descreve o propósito como uma intenção que propicia uma contribuição. Para mim, é a melhor de todas. Porque propósito as pessoas confundem com meta, né? Uma vez eu perguntei para uma pessoa qual é a tua meta. A meta é ser diretora. Não, esse aí é teu objetivo. O propósito é a tua intenção. Né? Por que eu quero ser diretora? Então, é uma intenção, só que não é qualquer intenção. Ela tem que contribuir de alguma forma com o teu meio. Né? O Jordan Peterson, ele diz que todo mundo tem uma parte nossa que é divina, que serve aos outros. Né? É quase espiritual. Então, o propósito é isso. Quase não. É espiritual, né? Não tenho a dúvida. E é interessante essa mistura, né, do propósito, porque assim, quando a gente fala mesmo em empresas, muitas vezes existe essa mistura. Existe uma mistura entre o propósito e a visão, que seria essa meta onde eu quero chegar. Né? Muitas vezes existe uma mescla desses dois conceitos que não são a mesma coisa. Mas aqui nós estamos falando de propósito no nível pessoal, né? E aí tem algumas definições, assim, alguns autores. Por exemplo, Viktor Frankl, que é um escritor, né, que escreveu o livro Em Busca de Sentido, um sobrevivente do Holocausto, e definiu o seguinte: o homem não é impelido por instintos, mas sim pela busca de sentido. Então, o propósito dele tem a ver com a busca de sentido. Né? Esse sentido tem a ver com o propósito. Né? Martin Seligman, que também é um psicólogo americano, diz assim: o propósito é a busca de algo maior do que si mesmo. Ele tem esse lado espiritual. Algo que nos dá um senso de significado e valor. Então, tem uma ideia com essa conexão com algo maior e uma ideia de valor associada àquilo. Né? E Nietzsche dizia que, não como definição, mas que aquele que tem um propósito, tem um porquê para viver, pode suportar quase qualquer como. Né? Isso. Então, aí falando um pouco sobre a importância do propósito. Do propósito, que depois eu vou trazer. E uma das importâncias do propósito é exatamente essa. E aí eu gosto sempre de dizer, né, que o propósito é a diferença entre felicidade e realização. Eu gosto muito dessa diferença, né? Então, a pergunta, né, Carlos, será que dinheiro traz felicidade? Manda buscar, como dizem. Né? Manda buscar.
Então, assim, gente, eu tenho a resposta. Eu não, Simon Sinek, né? Que na verdade não é meu. Né? O Simon Sinek, ele traz essa diferença entre felicidade e realização. Né? E aí ele diz o seguinte, ó, que dinheiro, sim, traz felicidade. Traz felicidade. Porque o que é o dinheiro, né? O dinheiro é a capacidade que eu tenho de comprar coisas. Então, eu vou num shopping, eu compro roupa, eu faço uma viagem, eu compro um carro, eu compro um apartamento, eu fico feliz. Mas o que acontece, né? Depois de um determinado tempo, eu preciso mais daquilo para conseguir continuar aquela felicidade. Então, eu preciso comprar cada vez mais roupas, eu preciso viajar cada vez mais, eu preciso adquirir cada vez mais coisas. Ela acaba, ela é de curto prazo. Tá? A realização é quando tu consegue contribuir. Então, a felicidade é algo curto, momentâneo e voltado para ti, que é exatamente a descrição que tu trouxe. Tá? A realização, ela está em contribuir para o outro. É usar aquilo que tu tem de melhor para contribuir para o outro. E isso o dinheiro não traz. Sim. Vocês deu para... Pode até facilitar que aconteça, né? Pode ajudar com que isso seja realizado, mas não é a coisa. Então, a realização está diretamente ligada ao cumprimento do seu propósito. Isso aí, perfeito. Isso? É o exatamente. Cumprimento do seu propósito. E o seu propósito está associado, de alguma forma, a contribuir. Isso aí. É essa aí. É isso? É isso aí. Então tá bom, terminou. Terminou, vamos embora então. Agora tem muito mais coisa, né, gente? Parece simples, né? Mas é complexo, né? E eu gosto muito de contar como é que eu descobri meu propósito, porque eu acho que é uma história muito interessante. Que é uma coisa que foi bem forte para mim, assim, muito forte, né? E eu acredito muito, assim como o Viktor Frankl, que quem não lê o livro, assim, é obrigatório. Não pode deixar de passar por essa vida sem ler o livro do Viktor Frankl, que é Em Busca de Sentido. Né? E da mesma forma, foi buscando sentido que eu encontrei meu propósito. Né? Eu sempre, quando eu era líder, né, eu sempre... o que eu mais gostava de fazer, o que mais me fazia, assim... Eu faria de graça. Né? Porque propósito é um pouco disso, né? O que eu faria de graça? Né? Eu sempre gostei de desenvolver pessoas. Sempre gostei. Sempre gostei de chegar e conversar com as pessoas e poder tirar o melhor delas. Não à toa sou psicóloga, né? Mas, enfim, fazia aquilo e nunca... Fazia, assim, normal. Nunca parei para pensar no quanto aquilo ali era o meu melhor, né? Bom, aí eu saí da minha empresa, saí da empresa onde eu trabalhava, nós fomos morar no Chile em 2018, em 2020. Para quem não sabe, eu tive câncer, né, no Chile. Foi uma situação, enfim, que a gente pode contar em outro momento. Foi uma situação bem difícil, estávamos no meio da pandemia, não consegui voltar para o Brasil para fazer o tratamento, também não conseguimos levar as pessoas da minha família para nos ajudar no Chile, então ficou eu, meu filho de 2 anos, que na época tinha 2 anos, né, o Carlos, e foi uma situação, assim, sui generis, né, Carlos? Enfim, né, teve várias coisas, né, graças a Deus o câncer estava localizado, enfim, tem uma série de detalhes, né, eu tive que fazer químio, rádio, tirei o útero, né, porque foi no colo do útero, e aí, claro, em determinado momento eu sabia que eu ia perder o cabelo, né, e eu fui avisar algumas pessoas, né, de que eu estava com câncer, né, de que provavelmente elas me veriam, né, seja em foto, né, seja de qualquer forma careca, né, e elas iam me perguntar o que estava acontecendo. Eu resolvi avisar algumas pessoas mais próximas de mim, né. E é muito louco esse negócio do câncer, porque quando tu avisa as pessoas, assim, as pessoas já começam a se despedir de ti, né? Porque elas começam assim, não, então deixa eu te dar tchau e tal. E mesmo o câncer, né, não, tá localizado, mas câncer é uma coisa que é associada à morte, né? E as pessoas começam a compartilhar, começaram a compartilhar comigo o legado que eu tinha deixado para elas naquele momento. E foi aí que eu descobri qual é o meu propósito. Porque, no fim, o propósito é o legado, né? E eu tinha até hoje, né? Vou falar o nome dela aqui, tenho certeza que vou mandar para ela esse episódio também, a Bruna, que foi minha funcionária, né? Nos últimos tempos ali, hoje, amiga, né? Adoro ela. Eu mandei mensagem para ela, eu me lembro que ela não me respondeu, eu pensei, nossa, né? Mas, na verdade, ela estava pensando, né? Porque é uma coisa difícil também, né? E ela escreveu um texto para mim, que eu tenho até hoje esse texto. E o texto falava o que eu tinha gerado na vida dela. Que ela sempre olhava e se perguntava
o que a Ingrid faria nessa situação, né? E que eu fui fundamental para o desenvolvimento dela. E foi ali que eu entendi que o meu propósito, então, resumindo, né? O meu propósito hoje, ele é ajudar as pessoas a serem tudo o que elas podem ser, de modo que elas possam fazer isso com outras pessoas. Porque quando eu ajudo líderes, né, eu estou ensinando para eles como tirar o melhor deles e eles, consequentemente, vão fazer isso com outras pessoas. Então, para mim, aquilo ali, né, eu tive muitos aprendizados com câncer, mas definitivamente essa foi uma das grandes sacadas aí que surgiu ali naquele momento, né? Mas e o teu propósito, Carlos? Conte-me. O meu... Estamos ainda trabalhando ainda na melhor forma de descrevê-lo, né? Mas como é que surge esse tema do propósito para mim? Exatamente quando... É interessante porque tu trouxeste a ideia do câncer, né? Como foi um marco e a partir daquilo tu te deparaste com esse feedback e aí encaminha-se para uma definição do porquê, né? Existem determinados momentos na vida em que a pessoa começa a se questionar esse tipo de coisa. Pois né? Isso. Então, no teu caso foi isso. No meu caso foi quando eu saio da empresa em que eu estava. E aí eu assim, bom, o que eu vou fazer agora? E aí tu começa a te questionar uma série de coisas, inclusive o porquê. Né? Tá, mas e aí? E assim, vou fazer o quê? Vou botar energia aonde? Né? Onde é que eu vou? E por que fazer? Né? Qual é o propósito? Né? O que eu consigo contribuir? Então, esses marcos, muitas vezes, é que abrem a oportunidade para o questionamento. É muito comum que as pessoas simplesmente toquem a sua vida, né? E estão lá trabalhando e saem de um emprego e vão para outro e vão vivendo a vida e nunca param, eventualmente, para se autoanalisar, né? Para se questionar ou para avaliar aquilo que estão fazendo, o que vem fazendo durante todos esses anos. E é nessas situações que rompem com a tua sequência normal, teu fluxo, te dão essa oportunidade de fazê-lo, né? E comigo não foi diferente. Então, eu comecei a pensar sobre isso. A gente conversou sobre esse aspecto, né? Acho que um aspecto importante é poder contar com alguém com quem conversar para poder dar esse retorno, né? E ajudar a conceber essa ideia, para não ficar só tu contigo mesmo, né? Alguém que possa te observar, fazer. Mas eu usei 2 livros, basicamente, assim, para concretizar e organizar, que foi o livro do Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, né? 2 livros dele, inclusive. E esse livro, comentando rapidamente, é um livro que ficou bastante conhecido na época, já tem algum tempo, já nem sei qual é o ano, mas já tem algum tempo. E esse é um livro em que ele apresenta um modelo que ele não fala não só para pessoas físicas, ele fala para empresas, né? Basicamente, o livro é voltado para o universo empresarial, em que ele fala sobre o círculo dourado, né? Em que a gente deveria sempre começar a nossa comunicação, ao menos assim, líderes que inspiram começam sempre pelo porquê fazem as coisas, depois o como e depois o que fazem, né? Normalmente, na nossa comunicação, a gente faz o contrário disso. A gente diz o que nós fazemos, como fazemos, né? E, eventualmente, quase nunca por que fazemos, né? E ele diz que um dos segredos de efetivamente inspirar as pessoas e liderar a inspiração, ou fazer com que as pessoas te acompanhem ou comprem até muitas vezes, tem muito mais a ver com o porquê tu fazes algo do que como tu fazes ou o que faz. Né? E aí esse livro fala sobre isso num contexto empresarial e também num contexto pessoal. E foi ali que eu comecei a ler aquilo e achei muito interessante essa ideia. Já conhecia a ideia, mas nunca tinha lido o livro. Parei para ler, li o livro e depois li o segundo livro, que é o livro que está aqui, inclusive, agora, trouxe aqui a versão em português, né? Que é o Encontre o Seu Porquê, que é uma continuação desse. Depois eu posso falar um pouco mais sobre esse livro, mas aí ele pega e coloca em termos práticos algumas dessas coisas. Depois a gente vai mencionar mais um pouco. E isso foi que me ajudou assim, a estruturar. Né? Ele traz exercícios de como fazê-lo e me estruturou. Então, hoje, a minha definição de porquê está em algo assim... ainda estou trabalhando nela e ela não é uma coisa fixa, tá? Ela pode mudar. Mas, hoje em dia, eu vejo muito como organizo e transmito conhecimento para as pessoas de modo que elas possam crescer e ganhar autonomia. Tá? Tem muito a ver comigo essa ideia de organizar e transmitir informação ou conhecimento. Normalmente é algo já processado, não chega a ser só informação per se, não é reportagem. Né? E de forma a contribuir com o crescimento e com a autonomia das pessoas. Algo estrutural, assim, que elas possam usar. Tomar decisão. Que elas possam usar, né? E não só informação per se, sabe? Algo nesta linha. Assim. Talvez se não forem essas palavras, amanhã ou depois, vem algo nessa linha.
Acho que uma coisa que é importante, assim, pessoal, o propósito não é uma coisa assim que eu escrevo e deu, tá ali na pedra, né? E é engraçado que isso é super importante que o Carlos mencionou, tá? É bem importante que outras pessoas também tragam para ti o que tu faz de melhor. Foi exatamente assim que eu descobri e foi assim que eu e o Carlos a gente conversou sobre o propósito dele, né? Para mim, assim, o Carlos sempre teve uma habilidade muito grande de passar conhecimento, de estruturar. Eu lembro que a gente conversa, eu falo, daqui a pouco ele vai lá e resume aquilo ali, né? E a coisa da educação, de passar conhecimento, né? E ele tem autoridade na hora que ele fala. Então, eu sabia que estava por aí, né? E os assuntos também, sempre assuntos complexos, enfim. Então, é importante, assim, que outras pessoas te digam, né? Para você que quer saber. Depois a gente vai falar um pouquinho, né, Carlos, de como é que tu pode identificar o teu propósito. Mas tem muito a ver com aquilo que tu tem de melhor. Isso. Com aquilo que tu tem de melhor. E aí, assim, e por que saber o propósito é importante para então, a carreira da pessoa? Isso. Então, assim, né? Vamos lá. Vamos voltar aqui na questão prática, né? O propósito, a primeira coisa, aquilo que tu comentou do Viktor Frankl, que na verdade no teu caso tu falou que foi Nietzsche, mas Viktor Frankl também comenta, né? Quando tu tem um porquê, tu suporta qualquer como. Então, assim, a vida... Vou dar o meu exemplo, né? A vida de empreendedor, a gente já falou sobre empreendedorismo aqui, não é fácil. Definitivamente, né? A situação, assim, a questão de construção de uma reputação, de uma autoridade, né? De conquistar clientes, se tu não tem um bom porquê, tu desiste. Né? Então, acho que esse tem um ponto, né? A minha própria situação com o câncer, né? A busca daquele sentido, né? Então, acho que uma das coisas que eu também tenho muito, eu gosto muito de compartilhar emoções, sentimentos. E eu me lembro que ao final de cada uma das quimioterapias, né? Das sessões de quimioterapia, eu fazia um relato das coisas que eu tinha aprendido. E aquilo ali me dava força para... Não, o que eu estou tirando disso aqui para poder depois contribuir, Então, acho que um dos meus comos é utilizar a minha vivência para ajudar outras pessoas, né? Então, assim, aquilo ali servia muito como combustível para eu aguentar toda aquela situação ali, né? Então, esse é um dos motivos pelos quais você deve procurar o seu propósito, né? Porque é difícil tu conseguir... seguir adiante. E aí, outra coisa, né? Outra coisa relacionada é que a motivação ela vai se deteriorando quando tu não tem um propósito, quando tu não sabe. Isso é super importante. Todo mundo tem propósito. As pessoas não sabem. Mas quando que o propósito aparece? É com a idade do João, nosso filho de 6 anos? Não. Tu tem que ter um nível de vivência, porque tu tem que ter experimentado coisas, tu tem que ter feito coisas na tua vida. Então, eu diria que menos de 30 anos, inclusive o Simon Sinek fala disso no Encontre Seu Porquê, menos de 30 anos não tem como tu saber exatamente qual é o teu propósito. Não é que tu não tenha, é que tu não viveu o tempo suficiente para chegar lá, né? E assim, então a motivação se deteriora quando tu não tem um propósito, né? Tu consegue suportar mais os comos. Sem uma missão, tu perde energia e tempo com trivialidades. Então, acho que uma coisa que é importante, né, Carlos? Hoje ter coisas, né? Ter dinheiro é uma coisa importante para mim? Mas não a qualquer custo. Se alguém chega para mim e diz assim, Ingrid, tu abre uma franquia de cosméticos, tu vai ganhar milhões bem mais rápido do que tu está fazendo hoje. Vou dizer não, porque eu preciso tirar o melhor do outro. Eu não vou conseguir fazer isso. Eu não vou conseguir sustentar um negócio se ele não estiver relacionado ao meu propósito, né? Uma outra coisa também que no livro Palavras Mágicas, muito bom o livro, inclusive, vamos deixar aqui também, ele fala que pessoas que quando falam, olha que interessante, que startups, quando estão buscando investidores, normalmente existe um limite do discurso prático que pode atrair investidores. Chega um momento em que, de alguma maneira, tem que estar o propósito ali, né? Tem que estar a missão ali para atrair mais investidores. Ou seja, né, resumindo, quando tu consegue descobrir o teu propósito e declarar ele, o teu negócio fica mais suscetível a
a investidores, né? A atrair investidores. Isso vem em linha com o que a gente comentou do livro do Comece pelo Porquê. Né? Assim, vem em linha com isso. Isso. Né? As pessoas, na realidade, elas compram o porquê. Isso. Elas compram a razão que gerou aquilo e não necessariamente como é feito ou o que é feito. Né? E o emocional que está por trás daquilo faz toda a diferença. Né? E, por isso, a existência de uma causa ou de um porquê ajuda, né, a angariar simpatizantes e até mesmo dinheiro. Exatamente. Então, assim, não, só trazer os dados da empresa, às vezes não. Muitas vezes não é, né? Na maioria das vezes não é o suficiente para tu conseguir um investidor, né? Então, isso eu achei super interessante, né? É um negócio engraçado, né, Carlos? Porque o propósito, ele não é uma coisa concreta que tu consegue tocar, mas tu consegue sentir. Por isso que tu consegue inspirar as pessoas. Né? Quando eu tô com um cliente, parece que o tempo voa. E às vezes eu tô muito cansada. Às vezes são 8 horas da noite. Eu tô exausta, sabe? Já passou um dia inteiro. Eu sempre penso, eu não vou aguentar. E é muito louco, como quando ele aparece na minha frente e eu começo a ouvir, eu começo a tentar descobrir qual é o melhor dele. E a pessoa sente do outro lado. A pessoa sente. Então, eu já ouvi coisas desse tipo. Tu tirou o meu melhor, tu tirou o meu melhor. As pessoas sentem quando não é algo concreto que eu tenha dito. É algo muito mais perceptível, né? Tem um tema de que quando, de alguma forma, tu consegues exercer uma atividade que está alinhada ao teu porquê, aquilo, de alguma maneira, se sobressai. Tá? Não. E aquilo... tu entra no flow. No flow. Né? Assim, aquilo assim, funciona. Tá? E, normalmente, os feedbacks vêm nesse momento. Né? Os feedbacks positivos vêm exatamente quando tu consegues colocar isso em prática. Né? Assim, naturalmente, as pessoas dizem, que legal, olha só, como foi, bacana, como foi. Aí, aquilo é um bom exemplo de que, de alguma maneira, o seu porquê, ainda que não esteja claro, está sendo exercitado. Né? Essa contribuição. Isso, exatamente. Né? E outro motivo, também, e último, né? É que quando tu tem teu propósito, é uma decisão que elimina 1000 outras decisões, né? Ou seja, quando eu tenho como eu falei, né? Se alguém chega para mim e me apresenta, vamos fazer uma franquia, eu vou dizer não, porque eu sei que vai falir no primeiro ano, porque não tem absolutamente nada a ver com o meu propósito, né? E aí tem um outro livro que eu sou apaixonada, já li 2 vezes, que é o Essencialismo, que fala muito também de propósito. Né? Então, é trabalhar naquilo que é essencial e descartar tudo aquilo ali que é trivial. Então... E eu acho que é importante, né, cara? A gente falou um pouco agora, mas assim, como é que a gente encontra o propósito, né? Já que a tua busca aí foi recentemente, né? Acho que é legal trazer um pouco assim de como é que tu chegou nessa conclusão. Isso. Bom, como eu mencionei, eu usei 2 livros como base e recomendo, né, para quem quiser. Vou falar um pouco mais sobre o segundo, então, que é esse que eu mencionei, do Encontre Seu Porquê, desse mesmo Simon Sinek. Não é o único, há outros livros associados a esse, mas esse é bem prático. E esse livro é um livro muito interessante porque ele começa falando da importância do porquê, ele remonta o círculo dourado do Comece pelo Porquê, né? E depois ele traz uma série de exercícios que tu podes executar de forma bem prática, assim mesmo. Também recomenda que não faça sozinho, que tenha pessoas, ou que busque feedbacks, ou que fale com outras pessoas, mas que busque essas informações para conseguir descrever o porquê, né? Ele sugere um formato, como eu tinha citado antes, né, o que eu faço, de modo que a contribuição que eu trago. Né? Então, o que eu faço, de modo que essa contribuição e aquilo que efetivamente eu contribuo para os demais. Né? E montar isso. Né? Mas passa necessariamente, eu não vou aqui listar os passos, porque o livro tem que ler o livro e acompanhar isso, mas passa necessariamente por um tema de autoconhecimento. Né? Faz por conhecer-se, né? E por isso que é um exercício importante, e é por isso que é importante poder contar com outras pessoas para te dar esse retorno, que é a forma como tu te expressa, a forma como as pessoas te veem, faz um exercício de lembrança de momentos da tua vida em que tu te sentiste de determinada maneira, né? Listar estas coisas, que tu recebeste um feedback, que essas coisas aconteceram, esse tipo de coisa te ajuda a sedimentar essa ideia. Né? Então, assim, o que te deixa indignado? Né? O que faz tu te sentir realizado?
né? O que tu fazes que tu faria de graça, né? Então, quais são os valores que são importantes para ti? Aquilo que não muda, independentemente de onde tu estiveres e da situação que se impuser. Então, esses são alguns elementos, mas passa necessariamente por um autoconhecimento, por isso que eu acho que tem um tema de idade até envolvido, porque não é a qualquer momento que tu tens subsídio para poder responder essas coisas de forma concreta. Então, tu pode falar um pouco mais. Eu queria fazer uma interessante também desse livro, para quem é profissional da área, é que ele não fala só do ponto de vista pessoal, ele também fala isso dentro de um contexto de empresa, por exemplo. Como é que tu pode encontrar um porquê de um time? De um time. Né? Bem Isso é muito interessante. Ele traz, inclusive, sugestões de prática, de como fazer isso em grupo dentro de empresas, né? Para quem eventualmente precisa executar isso dentro de uma empresa, quer dar um propósito a um determinado grupo, departamento ou time, como é que tu fazes isso, né? Como é que tu gera um propósito para um grupo, né? Ou descobre o propósito de um grupo. Ele também fala sobre isso. E isso, para quem trabalha, para quem é líder, sabe que faz toda a diferença. Isso que eu ia dizer. Né? Até porque é um balizador, muitas vezes, para tu contratar ou não determinadas pessoas, para motivá-las, né, a entregar e para tirar o melhor daquele conjunto. Né? Então, fica aí a dica. Mas, assim, devolva a pergunta. Assim, como encontrar o propósito? Então, assim, acho que o Carlos trouxe bastante ferramenta, né? Mas uma das coisas que eu sempre falo, né? Num processo de mentoria, é a primeira coisa que eu faço. Então, assim, eu quero ser líder, né? Eu sou líder. Eu sou líder. O que eu tenho que fazer primeiro? Primeira coisa é olhe para o seu propósito. Né? Primeiro, encontre o seu porquê. E aí é uma conversa em que ele vai me contando. Então, assim, por isso da importância de ter alguém te escutando, né? E aí eu escuto a vida dele, eu escuto a história da pessoa, eu identifico ali o que ele tem de melhor. Geralmente a história já... porque eu acho que o Simon Sinek fala, né, que o porquê é uma história, né? Como é que ele menciona algo assim, né? É uma história que tu vê que existem elementos que vão se repetindo ao longo da tua história, né? Então, ter esse ouvido para o propósito é super importante. Então, na base de uma boa liderança, eu preciso identificar o propósito, mas tem um outro detalhe, né? O teu melhor não aparece se os teus sabotadores estão atuando. Então, são esses dois elementos, né? Eu preciso descobrir qual é o melhor da pessoa e eu preciso descobrir o que sabota essa pessoa. Para quê? Para enfraquecer os sabotadores e fazer com que o propósito ele apareça, né? Então, na mentoria, na minha mentoria aí do líder executivo, que eu vou deixar o link. Já estou fazendo de novo o meu... Tá fazendo merchan. Que eu estou fazendo a minha publicidade, né? Vou deixar o link aqui para vocês, né? Se quiserem, vou deixar todas as informações aqui. Enfim, tem que ter uma conversa individual comigo. Mas, basicamente, a gente identifica primeiro o propósito, porque sem isso eu não consigo trabalhar técnica nenhuma. Né? Não consigo identificar técnica nenhuma. Inclusive, o propósito na mentoria de líderes ajuda a fazer o quê? A gestão do tempo. Porque, assim, não está conectado com as atividades do líder. Não está conectado ao meu propósito, não deveria estar na minha agenda, que é a ideia do essencialismo, né? Então, isso é super importante, tá? Então, propósito pode ser vender miçanga na beira da praia, mas normalmente não é. Tem muito a ver com o que você já faz, você só não sabe. E esse tema, de alguma forma, contribuir com os demais. Acho que aí tem Isso, tem um tema de contribuir, porque parte de nós é divino, né? E eu gosto muito disso que ele fala. Para mim, é uma conexão com Deus, assim, sabe? Propósito, para mim, tem uma conexão muito forte com Deus aí. Legal. Mas legal. Então tá, acho que era isso, né, Carlos? Isso. É um tema muito complexo, tá, pessoal? É um tema super, super amplo. Acho que a gente tentou trazer um pouco de tudo aqui. Então a gente começou falando dos nossos propósitos, como é que foi a nossa descoberta, né? Trouxemos aí algumas definições e o como encontrar o seu propósito. Vamos deixar aqui todos os livros que a gente mencionou, que são livros que, inclusive do Viktor Frankl, vale a pena, é lindo. E entre o do Simon Sinek, eu gostei mais desse segundo aqui. Uhum. Né? Para quem quer descobrir o Encontre o Seu Porquê, é o livro que você tem que ler. Certo? Certo. Então, pessoal, bom tê-los aqui novamente. Já dê o seu like, compartilha com mais pessoas para que o vídeo ganhe alcance, né? E relevância, né, na plataforma. E se inscreve aqui no canal se ainda não fez. Então, até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau.